Gostei muito dessa expressão que tu usou, dessa frase que tu trouxe, né? Em que a política é uma ferramenta, né, nas mãos dos homens, ou do cristão, vamos dizer assim, para que possa trazer algum benefício, algum alinhamento para a vida da comunidade em geral, né? Então aí está o cerne da questão, né, e de como a gente pensa que deve ser vista a questão da política, né, e que como isso está contaminado e corrompido na nossa realidade, né, e não é de hoje, né. É que eu acho que nesse sentido, né, Bernardo, muitas vezes a gente não quer se envolver, né? É aquilo, todos nós em outro tempo a gente queria eleger pessoas, né, para nos defender. Então vou escolher esse cara ou aquela mulher porque eles vão defender a igreja, né? Isso é uma visão contaminada, né? Uma visão errada. Se aquele homem, se aquela mulher de fato são convertidos, são cristãos, de fato até eles vão fazer alguma diferença onde eles estiverem, né? Buscando o benefício da igreja, buscando o benefício do corpo. Agora, se respeitosamente eles forem um parasita dentro da igreja, simplesmente procurando votos, a gente vai estar depositando a confiança em pessoas que não vão trabalhar para o benefício do corpo de Cristo. E veja, quando eu estou falando do benefício do corpo de Cristo, eu não estou falando o benefício institucional de uma igreja, de uma denominação. A gente está falando em liberdade para pregar, a gente está falando em mecanismos, ferramentas para fazer trabalhos sociais, liberdade para isso também, né, para fazer trabalhos sociais, liberdade para poder ensinar da maneira mais livre possível, né? Ou seja, hoje a educação ela é estatal, né? A educação estatal é criada na Revolução Francesa, né? Uma revolução humanista, né? Onde retira o homem, ou melhor, retira Deus e coloca o homem no pedestal de ser adorado. E aí eles dizem, olha, nós vamos criar uma educação igualitária, estatal e igualitária. Tem vários pressupostos errados aí que talvez a gente fale mais adiante, mas não é uma educação cristã. Então nós precisamos de políticas públicas através de entes, né, de pessoas cristãs para buscar um benefício para toda a sociedade. Hoje, eu vejo que ao longo da história mais recente, vamos dizer assim, do último século, eu acho que a igreja, falando como um todo, não uma instituição específica, mas a igreja como um todo no Brasil, ela viveu dois extremos, né? Que era o extremo em que culturalmente se dizia em grande parte que política não deveria estar inserida no ambiente, na vida do cristão, porque política simbolizava simplesmente alguma coisa ruim ou corrupção, né, ou alguma coisa que influenciasse negativamente dentro da instituição. E hoje nós vemos um exagero, muitas das vezes, daí falando das instituições, em seus posicionamentos políticos, e às vezes querendo trazer uma influência para a sociedade com base naquilo que nós acreditamos, mas de uma forma excessiva, que não é a forma equilibrada como as coisas devem ser e como a palavra de Deus nos ensina, né? E eu vejo que esses dois extremos, um é consequência do outro. Antes não se tinha essa cultura das pessoas buscarem conhecimento político e aí entenderem a importância que isso tem, a relevância que isso tem para a vida do cristão, para a sociedade também, e automaticamente não se criou essa cultura da educação política, de se entender essa representação. E aí, hoje as pessoas às vezes não sabem como lidar com isso, né? Então, uma pergunta clara e objetiva, que eu já sei a resposta, obviamente, mas o cristão, então, ele deve se envolver com a política do seu país, com a política social. Sem dúvida, sem dúvida. Mas não se envolver levantando uma bandeira partidária simplesmente, né? Que é o que normalmente a gente faz, a gente escolhe A ou B, muitas vezes nem analisa qual é a panfletagem daquele partido, né, o que ele está propondo, e a gente vai cegamente atrás daquele líder. Isso é uma característica do Brasil, né, da América Latina em especial. Nós procuramos salvadores da pátria, né? Então eu quero aquele cara para salvar a minha casa,
a minha igreja, o meu status quo, né? Ou seja, a maneira que eu vivo. Eu preciso daquele homem para isso. Não pode ser assim.